Povo meu, povo meu, povo meu, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu prometo, nessa terça-feira, pelo menos quase 20 minutos de conteúdo, porque nós vamos falar aí muito de terça-feira de futebol carioca. Então curte, compartilha, se inscreva no canal, né? Vem fazer parte da nossa família aqui. Quem sabe você me ajude a chegar aos 200 até o final do ano, 300, 1000, para depois a gente fazer algumas parcerias legais aí. Eu poder criar meu Boa Prosa com a Wesley de Souza, Boa Prosa Podcast, enfim, poder estar indo nos estádios, jogos de futebol, fazer aquilo que eu amo, torcer para o time que eu amo, e que eu vou falar dele agora, e outros clubes, outras equipes também, Brasil afora e mundo afora. Valeu? Então curte, compartilha, se inscrevam. No vídeo passado eu falei da eleição do Pedrinho, e eu falei que eu tinha que explicar o ônus e o bônus. Acho que falei muito mais do bônus, né? Da bonificação, o bônus do Pedrinho por ser um ídolo, por gostar de São Januário, por ser a Sempre Vasco, ser criado em São Januário, a Sempre Vasco merecia muito. Enfim, esse é o bônus que se tem no Pedrinho presidente, junto com o Felipe, junto com, você sabe, como eu falei no vídeo passado, o Júlio Brandt. Se pegar uma galera da Um Só Vasco e trazer também para ajudar o associativo. O ônus são as perguntas, né? E algumas questões de comparações. Ônus, Dinamite. Se a gente pegar, a gente teve o maior jogador da história do Vasco, depois, claro, vem Romário e Edmundo, mas o maior jogador da história do Vasco, ídolo, 190 gols no Campeonato Brasileiro, mais de 800 gols, a maioria tudo pelo Vasco, porque no Barcelona não se deu muito bem. Enfim, jogou no Campo Grande e tal, mas não rendeu muito. Enfim, o Roberto Dinamite foi um ídolo do Vasco, maior do Vasco. Estátua, hoje tudo. O Campeonato Brasileiro, além de homenagear o Pelé, muito homenagem a ele. Mas enfim, teve a morte dele em janeiro, Pelé em dezembro, mas enfim, o Roberto Dinamite, quando foi presidente do Vasco, de 2008 a 2013, ele cai com o Vasco, porque a gestão Eurico já tinha caído com todas as dívidas que o Eurico deixou no Vasco. O Calçado entrega o Vasco bonzinho, samadinho, o Vasco associativo. Eurico vai de 2000 em diante, 2001 a 2008, faz as cagadas que faz, as besteiras que faz, deixa o Vasco com uma dívida muito grande de 500, 600 milhões já. O Roberto assume, o Vasco cai, sem ser culpa dele. O Eurico até falava que se o Vasco caísse ia matar o Roberto, mas não foi culpa dele. Sobe com o Vasco em 2009, com o Rodrigo Caetano, com o Dorival Júnior, com o Carlos Alberto, reestrutura o Vasco, traz o Vasco em 2010, faz um ano meio razoável em 2010, teve demissão do Wagner Mancini, vinda de outros treinadores, PC Guzmão assumiu, Dodô muito bem no início do ano, depois Dodô sai, vem Zé Roberto, De Luiz, Felipe, a famosa renovação de contrato do Carlos Alberto, que estava emprestado pelo Werder Bremen, e ele se fixa muito no Vasco. Passa um ano mais regular no meado no semestre, segundo semestre de 2010, vem 2011, e aí com o PC do Guzmão já toma 4 pancadas, né? Tem aquela discussão do Carlos Alberto, porque tá se lesionando muito. O Dinamite fala se o pessoal tava de brincadeira. O Carlos Alberto diz: tem alguém brincando aqui, né? O Felipe fala que tem que apoiar a equipe. Cita o Alan, que estava quebrando galho na lateral e tal. Mas acontece tudo, o Roberto vai, tira o PC, traz o Ricardo Gomes e traz o Cristóvão. Daí tem tudo. Título da Copa do Brasil, AVC do Ricardo, Cristóvão continua, o vice do Brasileiro. Campeonato Carioca com uma chance de ganhar do Fluminense, não ganhou. Vice,
vem a Libertadores, é eliminado naquele fatídico lance do Diego Souza, consequentemente no gol do Paulinho, 1-0, o lance do Diego Souza com o Cássio. Roberto vem em 2013, não consegue manter o time porque as dívidas aumentam muito. O que acontece? Muito não, vamos para 800 milhões, mais de 200 milhões de dívida, eles aumentam mais ainda a dívida que o Eurico estava fazendo, mas aí ele não aumenta não porque o Eurico deixou de pagar, mas porque ele monta uma equipe muito cara em 11 e 12, e aí ele não tem condições de pagar. O Vasco cai em 2013, aí sim com ele, depois volta o Eurico. Eu estou pegando essa comparação do Dinamite porque mesmo que o Pedrinho seja presidente de 30% do associativo e quem mande é a SAF, tem alguns pontos que a gente tem que destacar. Primeiro, o Pedrinho entende de futebol. O Josh Wond, o John Wandstild, o Lúcio Barbosa agora, que é o CEO, não entende. Segundo, o Pedrinho tem que responder uma questão. A Crefisa, o banco, vai patrocinar só o estádio de São Januário? Ou vai vir para tentar fazer uma aliança com a Vasco SAF e ser a patrocinadora do time de futebol? Vai patrocinar só as regatas? Também pode patrocinar as regatas, o vôlei, o basquete, o remo, o futsal, o futebol de areia, ginasta, tudo que o Pedrinho vai cuidar dos outros esportes, porque a SAF só cuida do futebol? A Crefisa vai vir patrocinar? Ou é só o Rini Whites, Nemely Whites, do dinheiro de São Januário para reconstrução, porque o potencial construtivo está sendo votado na Câmara dos Vereadores? Essa é uma pergunta, né? Então tem a pergunta seguinte: Pedrinho vai opinar por entender de futebol? Pedrinho vai trazer a Crefisa ou algum patrocinador forte para o time de futebol do Vasco? Claro, aconselhando a Vasco SAF? Qual é a voz que o Pedrinho tem? Porque o Salgado teve muita pouca voz. O Salgado teve uma voz porque queriam o Alex Teixeira, ele vai e traz, mas não é muito disso. Botou lá o Luiz Melo e deu tudo que deu com o Luiz Melo. Então, o Pedrinho, a Sempre Vasco, vai poder opinar? O Pedrinho, a Sempre Vasco, vai poder falar muito? Porque é só 30%, mas é 30% administrativamente. Questão de recursos, vai se virar lá, como eu falei, para os esportes, outros esportes, esporte olímpico, paralímpico, a questão do colégio, questão do associativo, tudo isso, sede, eu acho, do calabouço. São Januário eles estão ajudando, mas de futebol e patrocínio, o Pedrinho vai poder opinar? Segunda questão é como é que a oposição vai lidar com o Pedrinho, porque ainda tem oposição. Tem algum maluco que um dia sonha em comprar o Vasco de novo e ter para ele. Nós somamos, na turma do Euriquim, tem algum doente mental, queira voltar aquela bagunça toda de novo. Ou ter só para ele e os outros que se dane, o Vasco que se ferre, eu quero dinheiro para mim, torcida. E aí? Como é que vai ser a questão do Pedrinho com a oposição? Essa é uma questão muito forte a se pontuar. A gente tem que entender o bônus, como falei, de um grande ídolo, grande jogador, estudou para isso, comentarista, vários cursos na CBF, UEFA, Planeta 4, Universo A4, mas nós temos que saber como a pessoa vai lidar com as críticas, porque com a oposição. Ele falou que sofreu ataques, eu não vi muitos, até porque essa foi uma eleição que não teve 100%, então não teve tanto para ter tantos ataques. Mas como ele vai lidar com ataques fortes? Se o basquete não render, se o vôlei não render, se a escola acabar, não sei, muito tempo que tá, a gente não conhece ninguém que fez o Enem, passou formado na escola do Vasco, só conhece os jogadores, tem meninas lá, muito provavelmente, por causa do futebol feminino, e aí? Como ele vai lidar com o futebol feminino? Perguntas que o Pedrinho vai ter que responder, ele precisa muito responder. Ele, o Felipe, Edmundo, quem chegar, como eu falei, o Júlio Brandt, trazendo o pessoal da Ação Mais Vasco. Então, Pedrinho, eu acho que são perguntas que eu te faria numa coletiva, que eu te faria no ao vivo,
que eu te faria numa exclusiva, essas perguntas você tem que responder, amigo. Precisa muito responder rápido, ágil, o quanto antes. Pro vascaíno ter a ciência que o Vasco vai crescer muito entre a união do associativo, 30%, com a SAF, 70%.